Você sempre disse, eu nunca vou aprender a jogar xadrez, mas hoje a gente vai aprender como funciona, tá certo? Primeiro, o que a gente precisa entender. Diferente da dama, onde cada peça, independentemente de que peça for, faz um movimento só, no xadrez, cada peça tem uma função, um movimento. Então a gente vai ver hoje os movimentos dela, ok? Vamos nessa. Muito bem, vamos começar pela nossa primeira peça, que é a torre. A torre, ao iniciar o jogo, ela sempre vai estar nas pontas, na casa A1 e H1, as brancas, e as mais escuras, A8 e H8. Vejamos quais são os movimentos dela. Vou colocar uma outra peça aqui de exemplo. A torre ela tem dois movimentos, que são os movimentos horizontais e movimentos verticais. Então vamos lá. Se de repente a sua torre está aqui e é a vez da branca jogar, a branca pode chegar até o peão e tomar. E novamente, diferente do jogo de damas, onde nós costumamos utilizar apenas as casas escuras e capturar em diagonal passando pela casa, no xadrez, a casa que a gente captura é a casa onde a peça vai parar. Então, perceba que ela está aqui, a torre está na casa E8. Quando ela vai capturar, ela tira o peão e agora sim ela permanece na casa E3. Agora vamos falar sobre o bispo. O bispo, ele exerce a mesma função de uma dama. Então ela anda quantas casas quiser também, tudo bem? Se você parar para notar, na montagem inicial do tabuleiro, os bispos estavam exatamente nessas casas, a casa C e casa F. Então na casa C e na casa F1. Se você parar para dar uma olhada nesse tabuleiro aqui, você vai ver que cada bispo ele é único. Por quê? Porque enquanto eu disse que ele faz o movimento da dama, então o bispo das casas escuras ele só vai andar nas casas escuras, nas diagonais escuras. E o bispo das casas claras somente nas casas claras. Deu para compreender? Então vamos dar um exemplo de novo. No caso do bispo branco aqui, ele nunca vai conseguir capturar esse peão aqui. Por quê? Porque enquanto o peão estiver na casa preta ou nas casas escuras, nunca conseguirá chegar. Já o bispo vai poder. E toma. Ok? Vamos para a próxima peça. Agora vamos falar sobre a dama ou a rainha no jogo do xadrez, tá certo? Ela tem os movimentos somados dessas duas peças aqui, a torre e o bispo. Ou seja, é uma peça muito importante no jogo, é a peça de maior força no jogo. Quais movimentos ela pode fazer então? Então, eu vou colocar o peão em toda a extremidade que ela consegue chegar a alcançar nesse lance agora, sendo que a vez era dela. Então veja bem. Conseguiu perceber? Opa, tá faltando aqui. Então ela consegue fazer os movimentos verticais, horizontais e diagonais. Ela pode alcançar qualquer peça. Nossa, o poder dela é terrível mesmo, muito grande. Lembrando que quando você captura, você para em cima da casa. Então, capturei. Certo? Esse é o movimento da dama. Vamos para a próxima peça. Então, agora, nós estávamos até agora há pouco falando sobre a dama e agora vamos falar do dama ou rainha e agora vamos falar do rei. O rei é a peça mais importante do jogo de xadrez. Por quê? Porque diferente de algumas pessoas que não conhecem, acreditam que o fim principal, o objetivo principal do jogo de xadrez é capturar o rei, na verdade não é capturar. A verdade é, você cerca o rei. Então o rei ele tem um movimento único. Ele pode ir para qualquer casa que você quiser, só que ele anda de uma em uma casa. Vamos dar um exemplo então. Eis que o peão está aqui, é a vez do rei jogar. O rei jogou uma casa. Então o peão jogou, o rei jogou. Ele pode jogar em qualquer uma destas casas aqui, que estão na volta dele. Contudo,
um lance de cada vez. Então eu jogo e espero o meu adversário jogar. Esse é o movimento do rei, ok? Vamos para a próxima peça. Agora vamos falar sobre os peões. Os peões, eles são uma exceção no jogo de xadrez. Por quê? Porque você não encontra um ou outro peão. Você encontra 8 peões no jogo de xadrez. E eles têm uma função essencial, né? Eles são os soldados do jogo de xadrez. Então, funciona da seguinte maneira. Então, o peão começa sempre na casa 2, nas fileiras da casa 2 e da casa 7. O que acontece? O movimento dele também é único, então toma cuidado para não errar, tá certo? A primeira jogada de cada peão, ele pode saltar uma casa, ou seja, branco jogou, ele pode vir para frente, ele sempre vai fazer um movimento para frente e capturar em diagonal. Então, ele está aqui, ele pode fazer esse movimento, ou ele está aqui e pode fazer este movimento na primeira jogada de cada peão. Então esse, professor, esse também pode, quando for a vez dele, se é a primeira vez que ele vai ser jogado, ele pode vir assaltar uma casa também. Se é vantajoso ou não, você vai ter que descobrir. Então vamos lá. Só que vamos imaginar essa situação. O peão avançou 2 e o peão das pretas avançou 2. E agora, qual é a forma de capturar do peão? A forma correta de capturar é sempre em diagonal. E o que acontece aqui? Não acontece nada. Essas duas peças, elas se travaram. Não tem como nenhuma das duas avançar. Exceto se vier uma outra peça, então este peão pode capturar, porque o peão captura em diagonal. Ah, professor, mas então se tiver assim, vai ficar desse jeito mesmo para sempre. A outra ideia é que, por exemplo, ele jogou 2. As pretas podem fazer isso? Jogar 2 e já capturar? Óbvio que não, porque ela está fazendo 2 lances. Então, se a branca joga e a preta estiver aqui e jogar, então logo é a vez da branca. A branca é obrigada a capturar? Não, não é. Então a branca pode fazer isso aqui, ó. Avançar. Ah, mas agora dá. Não, não dá. Por quê? Porque ele já passou da linha, só pode capturar em diagonal, não tem peça aqui. Então ele pode avançar. Ah, avançou, travou aqui e vai ficar travado. E se a branca avançar, também fica travado. Esse é o movimento do peão, ok? Vamos para a próxima peça. Bom, vamos lá. Eu deixei o cavalo por último. Por quê? Porque ele tem um movimento um pouco diferente dos movimentos convencionais, né, das outras peças. Então o cavalo ele sempre vai se movimentar em L, certo? Ah, mas como é que esse L? Porque tem o L grande, o L pequeno. Não, coloca de uma forma simples na sua cabeça. Ele sempre vai fazer o movimento 2 e 1 ou 1 e 2, certo? Então vamos dar o exemplo aqui. Ele está aqui na casa D4 e ele quer capturar a casa E2. Então olha só, ele pode fazer esse movimento, ó, 1, 2 e captura. Lembra? 1, 2 e 1. Ele pode fazer o movimento 1, 1, 2 e captura também. Então, de qualquer forma, ele vai conseguir alcançar essa pedra, por aqui ou por aqui. Percebeu que faz uma... se parece muito com um L? Vamos aqui, nessa casa agora. 1, 2 e pro lado. Capturei. E se fosse pro outro... E aqui, professor? Mesma coisa. 1, 2 e para trás. Todas as peças, com exceção do peão, elas podem voltar o jogo. Então, por exemplo, eu estou aqui e vou capturar para trás. Ou eu estou aqui e vou capturar para frente, para o lado. O cavalo, ele também faz um movimento que a gente chama de movimento especial, que é, ele salta sobre qualquer peça. Ele apenas salta, ele não salta e captura a peça, ok? Então vamos pensar que existe um bispo aqui, olha só. O bispo está ameaçando o cavalo, não está? Ele está ameaçando capturar o cavalo. Só que a vez é da branca. Ah, a branca pode capturar o bispo? Não, porque não é em L. Ah, professor, mas você falou que pode passar por cima. Exatamente, você pode passar por cima, mas você só captura a peça que você para na casa. Ou seja, eu quero parar aqui, ó, em E2. Então vou lá
e capturo. E o bispo? O bispo continua no lugar dele, tá certo? Vamos pensar aqui diferente. E se tiver desse jeito aqui, ó, a torre aqui? Mesma coisa, eu posso vir aqui e capturar, ou eu posso vir aqui e capturar. E essas duas peças continuam no jogo normal. Por quê? Porque elas só foram passadas por cima, ok? Agora eu vou mostrar novamente, para finalizar esse vídeo, a formação inicial do jogo de xadrez, ok? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, essa é a formação inicial do jogo de xadrez. Lembrando, as brancas também sempre ficam nas fileiras 1 e 2, ok? Isso é regra, tá certo? Então as 7 e 8 pretas. Quem sai no jogo de xadrez? As peças brancas. Então vamos lá, da ponta para o meio, ok? Primeiro, na nossa frente, nós temos todos os peões, que são os nossos soldados, né? Vão à frente. E da ponta para o meio, vão as duas torres. Lembra o movimento da torre? A gente já viu, né? Vertical e horizontal. Movimento do cavalo, a gente acabou de ver, é o movimento em L. Movimento dos bispos em diagonal. A rainha ou dama que faz a mesma função da torre e do bispo, e o rei que anda de uma em uma casa. Pessoal, agora nessa aula a gente já aprendeu a mexer todas as peças, e na próxima aula a gente vai ver como se ganha no jogo de xadrez, ok? Muito obrigado e até a próxima. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like.